بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الكريم. Continuidade da explicação do grande livro a qual os muçulmanos no mundo inteiro praticamente têm no bolsinho. O grande mestre, professor, conhecido como Said bin Ali Al-Qahtani, que Deus o tenha, rahimahullah. Esse livro chama Hisni Muslim, traduzido muitos como a proteção do muçulmano, do fiel. É um livro que tem ditos e súplicas para todas as coisas, quase, que o profeta fazia. A gente parou no capítulo Du'a Qunut al-Witr, súplica de você fazer na oração de encerramento. Witr em árabe é ímpar, e Deus ama o witr, gosta do witr, e ele é o witr, único, entendeu? E você, quando vai fazer a oração do witr, é oração única. Quando você acabou de rezar a Isha, reza a sunna que você quiser, vai acabar, reza uma raká só, de encerramento. Isso é sunna. O profeta nunca deixou de rezar o witr, nem em viagem e nem quando não viajava. Porque quando ele estava em viagem, ele encurtava a reza, deixava as outras orações voluntárias, mas o witr ele nunca deixava. E nós, muitas vezes, não estamos viajando, deixa o witr. Vê a nossa fé e a fé do Rasulullah. E o Du'a al-Witr tem um grande prêmio que o profeta fazia, Du'a Qunut al-Witr. Qunut é quando você está em pé rezando, entendeu? O profeta fazia o Du'a. Quando ele fazia o ruku, a prostração, ou se curvava, falava Subhana Rabbil Azim, glorificando a Deus, ele se levantava e falava Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Nesse momento, antes de ele fazer a prostração, ele fazia o du'a. Tem alguns relatos que falam antes de ele se curvar, ele fazia o du'a, mas o mais correto é depois que ele se curvava. Então ele fazia o du'a, depois ele se prostrava. Nesse du'a, ele abrange várias coisas. Eu até vou ler para vocês em português para a tradução ficar perfeita. Eu vou ler em árabe primeiro. O profeta falava assim: Allahumma ihdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini shar ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alayk, innahu لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت. Aqui, quando você está rezando sozinho, e geralmente o witr é sozinho que você faz, exceto em algumas orações que o profeta fazia em grupo, principalmente no Ramadã. O profeta rezou, depois o Omar juntou mais as pessoas e rezou. Então quando você vai fazer esse du'a e está rezando junto com as pessoas, você é o imam, aí você não vai falar Allahumma ihdini, como está no livro. Você vai falar Allahumma ihdina, no plural, para você e para aquela pessoa que está junto de ti. Entendeu? Mas o dito é Allahumma ihdini. Até então, essa é a origem. Dá um livreto só para mim falar a tradução, mas tentar aproximar mais do correto. O profeta falava: ó Deus, ó Allah, guia-me na mesma direção daqueles que têm guiado. Está rezando sozinho, está em grupo, fala: ó Allah, guiai-nos. Entendeu a diferença? Aí ele fala: assegura-me ou assegura-nos.
a saúde, assim como aqueles que tu tens assegurado. Põe-me sob tua proteção, assim como aqueles que tu protegestes. Abençoa-me naquilo que tu tens me dado. Proteja-me do mal que tu decretaste, pois no que decretaste ninguém poderá contrariá-lo. Só Deus pode mudar o que ele decretou. Em verdade, tu não humilhas aquele que está próximo de ti, e tu não fortaleces aquele que é teu inimigo. Abençoado e exaltado tu és nosso Senhor. Essa súplica é abrangente. Aqui você pede orientação, e nós devemos pedir orientação a todo momento. Não sabemos o dia de amanhã, nem daqui a pouco. Então peça orientação para Deus. A proteção, se você não pedir a proteção para Deus, você vai viver num aperto, num desconforto. Uma criatura que vive sem proteção de Deus é infeliz. Sem a orientação de Deus é infeliz. Sem a bênção naquilo que Ele dá, Ele deu para você hoje o seu almoço que você almoçou. Ele deu para você hoje a roupa, o seu emprego. Deu os filhos. Tudo uma bênção. Então, ó Senhor, abençoe aquilo que me deste, para continuar na proteção de Deus. Pede para Deus isso. Entendeu? É uma súplica abrangente. E várias outras súplicas que o profeta falava nesse momento do Duá al-Qunut, que está aqui, e outras súplicas que não está aqui. Só que isso é tipo a abertura desse Duá. Você pode falar outras súplicas, por exemplo, acho que não está aí nesse capítulo, mas pode falar: Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabanar. Ó Senhor nosso, dê para nós o melhor nessa vida e o melhor na outra, e nos livre do fogo do inferno. O melhor nessa vida e na outra é todo o bem-estar, neste e no outro. E quem não quer estar no bem-estar? E o melhor é a proteção contra o fogo do inferno. E várias súplicas o profeta fazia. Você pode fazer aquela súplica que você faz aqui antes de dar o salam, que é pedir a proteção contra 4 coisas. Qual que é? Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr. Me livre do tormento do túmulo. O adhab jahannam, e do tormento do fogo do inferno. Wa min fitnati masih ad-dajjal, e me livre da corrupção do anticristo, do falso Messias. Wa min fitnati mahya wal mamat, e me livre da corrupção e das tentações da vida e da morte. Você pode falar aqui também. E fala. Se Deus quiser, e se Ele permitir nós rezarmos o Tarawih no mês do Ramadã, vamos fazer esse duá, por que não? No Qunut, todos nós juntos, pedindo para Deus a orientação, o fortalecimento no Ramadã, a aceitação. E isso o profeta fazia, é confirmado. Então é importante rezar o Witr. O profeta, ele aconselhou e recomendou às pessoas a fazerem a oração do Witr, e advertiu aqueles que não fazem o Witr, a reza do encerramento. Ele costumava falar na primeira roca al-Fatiha, é uma roca só, e logo depois Qul huwa Allahu ahad. Depois ele se curvava, levantava, fazia o duá, e fazia as 2 prostrações, e fazia o salam. Um maracá, que vai ter baraka, dádivas e bênçãos na sua vida. Ele não deixava, nem quando não viajava e nem quando viajava. E gente deixa muitas vezes. Tanto que tem alguns sábios, principalmente sábios do Ulama al-Hadith, são sábios
que estudaram os ditos do profeta. Alguns desses sábios, como Bukhari, que tem ditos corretos, toda a nação islâmica confia, é relatado que eles olhavam na corrente, fulano, 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 até chegar no profeta, companheiro do profeta, lógico. Então, esses fulanos, daqueles que não tinham o costume de praticar o witr, ele pegava o dito e não colocava no seu livro. Por quê? Para ver tatbiq, prática. Tem outros virtuosos que nos antecederam, eles olhavam para aquela pessoa que não fazia o witr, não é que não confiava, mas se afastava um pouco dela, não pegava as palavras delas. Então, imagina nós hoje, a gente ia ser boicotado por eles. Eu digo por mim, entendeu? Olha a diferença. O witr é de extrema importância. Não podemos deixar o witr. Uma raká. Para quem não consegue fazer duas e uma. Correto seria duas e uma. Se não consegue, faz uma só. Entendeu? O profeta rezava toda a madrugada 11 raká. Tem relatos que fala 13. Duas, encerrando com uma. E nós, quantos que eu faço de madrugada? 0. Entendeu? 1:30. Não, estou falando porque o profeta advertia as pessoas. Não é obrigado. Tanto que tem aquele relato, quando o profeta rezou no Ramadã, tanto no Ramadã e fora, rezava ontem, 11. Mas aquilo que ele rezou no Ramadã, aí chegou um homem e começou a rezar lá dele. Aí na noite seguinte, chegou mais alguns homens e começou a rezar atrás dele. Aí na outra noite chegou uma multidão. Aí na quarta noite, a mesquita ficou lotada para rezar junto com o profeta não saiu para rezar com eles. Mas ele advertia e falava para as pessoas rezar. Mas ele não saiu. Aí ele esperou até o Fajr, ele saiu e rezou o Fajr com eles. Aí essa pergunta, por que fizeram para ele? Aí ele falou, eu não saí porque eu tenho receio. Eu temi que Deus prescrevesse como obrigatório essa oração para vocês. E vocês não irão ter capacidade de praticar. E é verdade. Quantas pessoas hoje faz isso? Fala por mim, fala por vocês. Isso é rahma, misericórdia. Não é obrigado, mas é muito recomendado fazer. Muitas das mesquitas faz isso no Ramadã. Tira o Ramadã, quantas pessoas faz? Tahajjud, isso, da madrugada. E é o witr, o horário do witr. Então o profeta falou, se você teme dormir, é melhor você dormir e acordar no último terço da noite, antes de entrar o Fajr, e fazer. Se você teme dormir e não conseguir acordar, então antes de dormir, pelo menos faz uma só. E encerra. É isso que eu faço infelizmente. Temos que fazer, manter isso. Para manter as dádivas. Assim com oração, a gente não consegue praticar. Ou muitos de nós não praticam. Imagina isso que não é obrigatório. Então por isso que os companheiros, os antecedentes, eles ficavam de olho nisso. Entendeu? Porque o Islã é uma coisa séria. Não que você não pode brincar, o profeta brincava, mas brinca com verdades, sem por mentira, e coloque a responsabilidade dentro de você, principalmente com as orações. Como o profeta falou, naquele dito que eu vou aproveitar e entrar, quem rezar durante o dia 12 raka'at, 12 ciclos, 12 genuflexões, saiba que Deus construirá para essa pessoa um palácio, um castelo, uma casa no paraíso. 12. Não é obrigado. Mas se você fez isso hoje, terá um palácio, um castelo no paraíso. Perguntaram quais são essas 12. São 12 voluntárias. Aí ele respondeu, o profeta sallallahu alaihi wasallam.
no momento do Fajr, quando entrar o Fajr, antes de você rezar a obrigatória, o profeta nunca deixou dois ciclos voluntários. Também, quando está em viagem, nunca deixava. E ele falou, esses 2 ciclos, 2 raká, que você faz antes de rezar o Fajr, tem que fazer assim que entrar o horário, não fora do horário. Esses 2 ciclos é melhor do que toda essa vida mundana e o que tem nela. Aí depois ele falou, vocês são 2. Quando entrar o Dohr, quando entra o horário do Dohr, antes de você rezar a obrigatória, que são 4, você deve rezar 4, 2 antes. O que significa isso? Você reza, São 6. fica 6. Fica 6. É. 2. Aí depois você reza a obrigatória e reza mais 2. Fica 8. Tá? E o profeta rezava essas 6 do Dohr, sempre, desde que não estava viajando. Em viagem ele não rezava. Essa. Aí depois, quando entra o Maghrib, no horário do Maghrib, depois que você rezou o Maghrib, fazer o quê? 2. Ficou quanto? 8. 2 do Fajr. 6. 2 antes do Dohr. 2, falei 4, né? Desculpa. 2 antes do Dohr e 4 depois. 4, 6, 8. 4, 6, 8. Aí no Maghrib você reza 2 depois. Fica quanto? 10. Aí quando entra o horário do Isha, você rezou as 4 do Isha e reza 2. Voluntária. Fica 12. 12 rak'at. Se você fazer todos os dias, você rezou hoje, Deus, Allah, constrói para você um palácio, uma casa, só para você. Ou para quem rezou as 12. Aí no outro dia, mesma coisa. Aí você vai ter várias propriedades, e a propriedade do paraíso não se compara com a propriedade daqui nunca. No paraíso. Entendeu? Isso é investimento verdadeiro. E nós queremos investir nessa vida, não estou falando que é proibido, para construir uma casa, construir um hotel, pegar o dinheiro, guardar. Você pode morrer e não conseguir construir. Aqui você já vai, antes de morrer, você morre, já vai estar preparado para você lá. Não há dúvida que o comércio com a outra vida é bem melhor que com essa vida. Entendeu? Então o profeta nunca deixava essas 12, exceto quando viajava. Sendo que, se você tem o costume de rezar essas 12, quando você viaja, não precisa rezar, porque a nia, automaticamente Deus vai escrever como você rezou, de tão bom que você é. E é atento de não perder. Agora, o Iter e a Suna do Fajr, ele não deixava para mostrar a importância dessas orações. Então nós devemos ficar atentos em colocar em prática essas orações de extrema importância. E o Dua do Iter. E pegar esse livro, Hasni Muslim, colocar, que eles falam Kutub Jayb, o livro, Kutei, livreto do bolso. Por que é do bolso? Para ficar no teu bolsinho. Aonde? Aqui ou aqui? Põe no bolsinho e não onde você for, você tira do bolso e vê. Agora é a súplica ao entrar na mesquita. Aí você fala. Agora é a súplica ao sair da mesquita. Súplica ao sair de casa. Súplica ao entrar no banheiro. Súplica ao ver as pessoas. Pronto. A tua vida vai estar abençoada, guiada e iluminada. E as pessoas vão sentir essa iluminação só de chegar perto de você. E automaticamente você vai estar com o coração iluminado e vai ser um aliado de Allah. E a pessoa, quando é aliada de Deus, o que acontece com ela? A vida toda dela é bênçãos e dádivas. Que Deus faça de nós pessoas verdadeiras e aliadas de Allah. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan, assalamu alaikum.